Uma salva de palmas para o nosso Fernando Holliday. Doutor Holliday, em breve. Doutor Holliday, que aqui brevemente ele está fazendo medicina. Sim, agora. tem o Doutor Hollywood, vai ter o Doutor Holliday. Exatamente. Foi nosso político durante um tempo. E você sabe que existe uma máxima. Eu sou um cara que eu não acredito muito em política e muita gente me critica por isso. Sim. Eu sou um ser humano que acredita na Bíblia e naquilo que diz a Bíblia, que é maldito o homem que crê em outro homem. Sim. Eu acho que ninguém melhora a vida de ninguém a não ser a gente mesmo, que pode um pouco melhorar a nossa vida. Tá certo. Né? Quem pode mudar a minha vida e torná-la melhor sou eu para mim mesmo. Muito bom. É muito difícil. Você depositar. Você depositar toda a confiança no homem. Inspirado hoje. Não é. Fala bonito. Não é, mas eu acho que Na verdade. eu acho que a sociedade é assim, faz parte do jogo. Então a gente precisa pelo menos tentar colocar homens mais honestos e melhores lá e divulgar o trabalho de alguns. Mas existe uma máxima que diz que o político honesto é aquele que entra, vê como é que é o jogo e pula fora. Tchau, pessoal. Não quero nunca mais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Já deu. Você se coloca nessa posição como político honesto, que viu que o jogo é sujo e pulou fora? Eu acho que é um pouco disso, sim, porque foi muita decepção, né? Tipo, assim, eu denunciei várias coisas erradas que eu vi no caminho. E foram pouquíssimas coisas assim que andaram, poucas coisas que efetivamente eu consegui resolver. Do ponto de vista de denúncia de corrupção mesmo, que eu tô falando. Mas isso você pode falar um dia ou você pretende... Ainda não posso, né? Seu mas livro. Espero que um dia eu possa contar em detalhes tudo o que eu vi e ouvi, né? Mas como sem ainda ninguém atirar, tá né? andando investigação, o negócio é que são investigações infinitas, né? Um negócio que vai anos e anos e anos e... não dá em nada, né? Acho que o caso dele específico é de risco de vida. Não, então, mas você acha... Então, mas é isso que eu digo para você, porque o Trump, ele estava falando exatamente isso. Ele falou que no primeiro mandato dele, ele ainda era ingênuo politicamente, ele não sabia que tinha gente que jogou contra ele dentro do próprio governo, no esquema do governo. Você acha que você foi ingênuo também de entrar nessa que você foi fazer ou não? Porque a gente não pode falar o que é. Entendeu? Mas nesse suspense. Mas o negócio é o seguinte, quando eu entrei com aquela ânsia de mudar tudo, pé na porta, etc e tal. Então, não veio nenhum tipo de proposta indecente, nada, me excluíam dessas conversas. O tempo foi passando e a impressão que eu tenho foi essa, de que falaram, bom, agora ele entendeu como funciona o jogo, tá aqui já faz uns 4 anos, vamos dar uma sondada. Vamos ver se ele topa entrar pro jogo. E eu, tonto, porque eu não faria isso hoje. Na época fiz. Fui lá e falei, quer saber de uma coisa? Estão me chamando? Vou falar com o Ministério Público e ver o que eu faço numa situação dessa. Porque eu não sabia se eu tinha que ir a público, se eu tinha que... Como proceder, né? Como fazer. E aí eu fui, falei com promotores e tal, denunciei. Teve todo um processo investigativo com gravações e tudo mais. E não deu em nada. Aí pior, vazou, fui ameaçado, precisei de escolta, usei colete à prova de bala, dependendo do lugar que eu vou ainda tem que usar colete. Escolta continua até hoje. Ou seja, eu me prendi e quem eu denunciei tá solto. Tá solto. Verdade. Que loucura. É terrível. O esquemão. Sim. Né? O Holliday, Desanima. a gente vai conversar bastante sobre essa eleição do Trump. Na tua opinião, esses 4 anos que nós tivemos de Biden foi uma paz tranquila. A gente não viu absolutamente nada da grande mídia, tava tudo muito bem. Agora, com a volta do Trump, ele volta a ser o culpado de tudo que acontece no mundo? Ou você acha que a mídia vai tentar dar uma contornada porque o público já percebeu esse modus operandi de pintar o cara como istas e óbicos? Você acha que eles vão recuar ou vai voltar a queimar o Trump, aí vai ser o culpado de tudo que acontece? Então, me parece que eles vão dar umas férias pro Trump, pelo seguinte, em 2016, quando ele ganha, óbvio que teve todo aquele alvoroço, ninguém esperava, as pesquisas erraram, inclusive nessa erraram de novo também, só que daquela vez ele não tinha ganhado no voto popular. Então a imprensa
se sentiu no direito de atacar. Tipo, tudo bem, ele ganhou porque o sistema americano permite isso, mas o povão não quer o Trump. Num voto a voto ali tinha não essa quer. desculpa. Exatamente. Agora não. Agora ele não só volta depois de uma derrota lá na última eleição em 2020, como foi processado em diversas instâncias por diversas outras coisas aleatórias à política e também relacionadas à política, passou por todos esses processos e ainda assim ganha nos colégios eleitorais e ganha no voto popular. Então, assim, foi uma derrota... Uma lavada, né? Acachapante. Foi uma lavada, como fala. Inclusive, quando você olha o mapa com os condados, né, as subdivisões ali dos Tudo estados, vermelho. os Estados Unidos ficou totalmente vermelho. Então eu vejo um constrangimento, tanto da imprensa brasileira, mas principalmente da imprensa americana, em atacar o Trump agora, porque agora sim, atacar o Trump é atacar a maioria dos Estados Unidos da América. Agora eu tava vendo climático. Agora eu tava Esse é o vendo, novo. você falou da imprensa americana, eu tava vendo agora há pouco um vídeo da NBC que não estavam atacando o Trump, e sim os eleitores, chamando os latinos e os homens negros de misóginos, pois não aguentam ver uma mulher na presidência. A culpa agora virou do eleitor. O que você acha disso? Você acha que a história se repete não só aqui, mas em todos os lugares, assim, quando, por exemplo, no seu caso, que você não pode ser um preto de direita. E lá o pessoal também não quer saber de mudança, eles são misóginos. Agora, eles acusam o eleitor ao invés de acusar o Trump. Exatamente. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos é um começo do fim da senzala ideológica que eles viviam lá, né? Para fazer ali remeter ao meu livro. Porque é o seguinte, os negros e os latinos votaram durante muito tempo nos democratas porque eles tinham um discurso de grupo, né? Esse discurso segregacionista. Porque os latinos são excluídos, porque os negros sofrem racismo, etc. e tal. E tratavam eles sempre como um grupo isolado. E os republicanos nunca tiveram um discurso direcionado para esse público. Só que o Trump entrou numa questão muito prática, tanto para os negros quanto para os latinos, e isso que os democratas não perceberam e boa parte da imprensa americana está começando a perceber agora. Primeiro, a questão econômica, óbvio. Sim. Não importa se eu sou negro, se eu sou latino, eu quero ter dinheiro para comprar as todo mundo coisas, paga imposto, sustentar a minha família. Ainda mais nos Estados Unidos, que eles não estão acostumados à inflação como a gente. Eles não têm um histórico de hiperinflação. Então, a economia é um ponto. Só que o outro ponto central, e acho que pouca gente falou disso, é o seguinte. Nesta campanha, o Trump nomeou o Ben Carson, que é um neurocirurgião famosíssimo, republicano também, que é negro, evangélico, e ele nomeou ele nesta campanha para cuidar do que ele chamou de departamento ou setor de fé nacional. Ou seja, a responsabilidade dele na campanha era unicamente tratar com os grupos religiosos, principalmente desses grupos minoritários. Ou seja, o Trump inovou ao conversar com as minorias através da fé e da economia. Sim. Do tipo, olha, vote em alguém que acredite no Deus que você acredita. Vote em alguém que respeita o Jesus que você respeita. Sim. E vote em alguém que se preocupa com o seu bolso, com o sustento da sua família, com o pão de cada dia. Não me interessa se você é negro ou latino, se você veio do Chile ou se você veio da África. Aqui você é americano e aqui você deve ser respeitado, deve ter uma vida melhor. E isso teve um efeito infinitamente maior do que esse discurso da esquerda de separar todo mundo e de segregar todo mundo. E se a imprensa insistir nisso, e se os democratas insistirem nisso, vão continuar perdendo. E a Câmara ainda escorregou, né? Gritaram, falaram de Jesus no começo, você está no começo errado. Ainda ajudou, exatamente. Empurrou o contrário ainda, né? Exatamente. Mas isso aí vocês não acham que é? Porque, por exemplo, se você for pensar bem, você pega o Trump. O Trump é um bilionário. Sim. O Trump é um cara de elite. Sim. E a própria Kamala Harris, ela é filha de imigrante. É o contrário, é o oposto, porque o que acontece? O Trump falou com o pobre, ele falou com o cara normal. Sim, né? Porque o cara que está dominando o mundo, essa esquerda, ela não fala mais com o cara normal. Não, exatamente. Fala com a elite. Essa elite, ela fala que é a turma da Globo. Isso aí, Quando você põe, por isso que o cara não gosta mais de ver a Globo News.
Quando você põe na Globo News, tudo bem, aqui a gente é burro mesmo. A gente assume. A gente assume. É boa e bom. Mas lá eles se colocam como os caras que vão ensinar a gente a votar. Superior, exatamente. Então eles não dão o direito do cara que está acompanhando o pânico, a programação. Eles não dão o direito de você escolher teu candidato. Você tem que votar no candidato que ele escolhe, porque ele é muito bom. Ele é muito superior. Essa elite, e aqui no Brasil também. É isso aí. Exatamente. Essa elite canhoteira dos artistas, do Caetano Veloso, essa turma. Olha. Essa turma, ela se acha muito melhor do que a gente. Professoral e fala, se você não votar, né, que é um absurdo que você não vote. Você é brega, é brega. Então, o que acontece? O homem das cavernas. Isso, então, para você ver como é que é o negócio. A Kamala Harris, ela vem de classe média, né? Sim. Ela é filha de imigrante. Representaria, representaria muito mais o cara que é normal, que é o cara que trabalha, quer ganhar um pouco melhor, quer o filho na escola, quer melhorar de vida, pô. É o que todo mundo quer. E esse cara que é bilionário tá falando para essa turma. Inverteu completamente. Sim. Por quê, professor? Quero ver você sair dessa. Não sei, isso Eu quero ver você sair dessa. É uma análise política que não, você tem uma não tem a capacidade de saber isso. Eu acho que as pessoas, essa questão de desmistificar, a mídia antes era muito assim, não, o cara é da TV, o cara era longe da situação. Hoje todo mundo produz conteúdo, eu acho que ficou uma coisa mais comum. Então quando você tenta fingir que a TV é uma coisa muito especial, as pessoas falam, isso é meio fake. Mas pode ser outra coisa, mas não sei. Na verdade, as pessoas sabem que elas podem prosperar se o Estado não encher o saco. Elas sabem que talvez ficar bilionário igual o Trump, não, mas pode ascender na vida sem depender do Estado. Então as pessoas já têm essa noção, já sabem que isso é possível, então chega de Estado enchendo o meu saco e os caras querem prosperar. E aí, nisso que você falou, é muito importante a escolha do vice do Trump, que é o J.D. Vance, que tem lá o filme famoso, que eu sempre esqueço o nome, que conta a história dele e que é justamente isso, né? A representação do sonho americano. Ele era, inclusive, ele vem daquele típico público do Trump que ele atingiu, que é o branco americano de classe média baixa, principalmente. Que é o redneck, né? Que eles falam que é o redneck. Exatamente. Que tinha condições de vida ali mínimas, necessárias, estudou sempre em escola pública, etc. Não tinha muita perspectiva de avançar na vida, só que conseguiu, pelos seus próprios méritos, entrou na faculdade, se transformou em um grande empreendedor, conseguiu montar sua própria fortuna, não ficou bilionário igual o Trump, mas melhorou infinitamente a sua vida e a vida da sua família. Então, eu acho que quando o americano olha pro J.D. Vance, ele enxerga o sonho americano e se enxerga também. Era uma vez um sonho. Lugar no qual ele pode chegar lá, mas era uma vez um sonho. Era uma vez um sonho. Exatamente. E qual que é o recado que você acha que é pro mundo ou pro Brasil quando tem um Trump sendo eleito nos Estados Unidos? Que a gente está vivendo aí também um momento parecido, se você pensar lá para frente. E as pessoas já fazem projeções. Por quê? Porque esse discurso progressista ou discurso que é da esquerda aqui, ele já não tem mais o que contar. E sabem que não vão entregar esse discurso. Não é verdade? Verdade. Inclusive, às vezes parece meio místico, né? Quando a gente fala que o Brasil imita os Estados Unidos, porque 2016 veio Trump, 2018 Bolsonaro, aí volta os partidos democratas com o Biden, depois vem o Lula, etc. Então, agora muitos estão falando que a direita pode voltar de novo no Brasil. Só que isso acontece justamente porque a direita que surge agora, e não é só no Brasil, nem só nos Estados Unidos, porque a gente tem exemplo na Argentina, no Uruguai, quando a gente vai para a Europa também, na Itália, a gente encontra isso, é uma direita que conversa muito mais com este público comum, o trabalhador do dia a dia, do que a esquerda. E era o inverso antes. Antes de chegar a Ronald Reagan, por exemplo, a direita que a gente tinha era uma direita elitista, que conversava somente com as elites, tinha uma dificuldade muito grande de falar com o povo, e daí que veio essa mentalidade que direita era para os ricos, esquerda era para os pobres, e agora se inverteu esse papel. E me parece que isso acaba sinalizando para o Brasil esta tendência de mudança, além do fato de que o Trump pode ser um grande cabo eleitoral, mesmo que de longe, mesmo sem pedir voto diretamente,
para a direita aqui no Brasil em 2026. Mas acho que a interferência também é porque temos bons nomes da direita e poucos da esquerda, principalmente jovens. Você vê uma liderança da direita muito maior no Brasil do que a da esquerda. Não estão fazendo nomes, né? É verdade. Inclusive, essa é uma das crises hoje da esquerda, né? A esperança deles era de que o Boulos vencesse aqui a prefeitura e se criasse uma nova liderança de esquerda. Quando ele perde, fica um deserto de nomes. Você tem ali em Recife o João Campos, que tá brigando com o Boulos agora. Que tá brigando com o Boulos. A esquerda começou a brigar. Só que a esquerda não considera o João Campos de esquerda o suficiente. Exatamente. Mas seria o novo teatro da tesoura aí, não? O Boulos... É, tipo isso. Então, mais ou menos por aí. O Boulos aqui foi igual a Câmara lá. Sim. Só ganhou lugar de rico. Sim, é exato. Ele não ganhou no bairro dele. Ela só ganhou lugar de rico. O vizinho dele não votou nele. O Boulos só ganhou em lugar de rico. A Câmara é Hollywood, né? E é a nossa Globo aqui, parece com Hollywood que apoia. Social-democrata, meu amor. Se eu estivesse na Europa... Sapato sem meia. Eu seria um social-democrata. Sapatinho sem meia. Mas será, Holiday, será que... Só fazer um break? Vamos fazer um break. Por favor, posso fazer? Vamos lá no pique, meu Deus. Posso fazer um break? Se você fosse um europeu, você seria um social-democrata. Eu entendi. Seria, hein? Vamos fazer um break, rapidinho. Vai lá, break. Holiday, mas você acha que a história se repetir, poderá se repetir aqui em 2026? Porque assim, lá nos Estados Unidos a gente viu que as redes sociais, elas tiraram o pé do acelerador na questão de boicotar a direita lá. Então, você acha que... Tá certo? Foi na mesma entonação. Saiu. A direita lá, tá certo. Tá agora nessa questão aí, você acha que as redes sociais aqui no Brasil vai dar uma desacelerada também? Vão deixar a rede solta? Me parece que sim, pelo seguinte. Primeiro que o Twitter tá com Elon Musk, que já tem isso como um ideal, né? E coloca isso, não esconde isso, da liberdade completa de discurso e tudo mais. Então, o problema ficava com o Zuckerberg, que tá lá com o Instagram. O Facebook acho que ninguém usa, né? Só tem muita força, não é verdade. Talvez. Mas o Facebook acho que já não é mais não tá mais no radar. Sim. Mas o Instagram, que fica com o Zuckerberg, me parece que vai liberar um pouco mais pelo seguinte: nesta campanha, muito antes do Trump, né, ter avançado tanto assim, apesar das pesquisas terem errado de novo. O Holiday, ele acabou de postar isso aí, o Zuckerberg, que ele quer trabalhar junto com o Trump. Exatamente. Tá querendo uma proximidade bem maior. Pulou pra cá. Isso agora que ele ganhou. Não, então, agora tá parecendo o Holiday. Volta lá. Parece você, tá parecendo o Holiday. Olha lá. Ele quer voltar pro braço do vovô. E aí? Mas e a questão da caneta aí? Mas o negócio é o seguinte, o que eu ia dizer é o seguinte: antes do Trump ganhar, o Zuckerberg procurou pessoas para trabalharem na Meta que tivessem conexões com o Partido Republicano. Foi a primeira vez que a Meta, o antigo Facebook, Instagram, etc., teve este tipo de preocupação, porque antes era tipo assim, democratas de cabo a rabo, entendeu? Não havia nenhuma preocupação de haver uma interlocução com lideranças de direita. Então me parece que se isto aconteceu lá, poderá acontecer aqui. Claro que são realidades diferentes, a questão judiciária e tudo mais. Só que o fato da rede social em si se dispor a criar conexão com diferentes lideranças ideológicas, eu acho que já é um bom sinal. Mas eu acho que os caras vão, de uma maneira ou de outra, rede social, né? Sim. Vai ser controlado. Vai ser controlado. Não tem como ser a casa da Maria. Mas os Estados Unidos é um termômetro agora, com as big techs tentando a liberdade. Mas vão arrumar um jeito de controlar. Porque é muito poder individual. Ah, sim. Entendeu? E é muito... A imprensa perdeu poder. Sim. Verdade. Certo? Por quê? Porque aquilo a gente leu aqui, que o Jeff Bezos falou. Ele comprou lá o Washington Post. É isso aí. E aí ele sacou. Ele falou, porra, jornalista só fala com jornalista. O jornalista, ele tá preocupado com a opinião do outro jornalista. Aí eles ficam na bolha deles, ali, ó, conversando entre eles. Massageando. Não vê o que é o povão. Porém, o povão, pela rede social, entra muita mentira. E engana também a maioria das pessoas que são ingênuas. Esse é um ponto. Então, quando a imprensa era fundamental, que todo mundo respeitava o papel do jornalista, falava, pô, esse cara olha por mim. Você lia o jornal e fala, pô, esse cara... Hoje em dia, não tem mais isso. Não tem conexão. Mas vai ter que existir uma maneira
vai ter que existir um jeito. Como eu não sei. Não, para com isso. O negócio Você acha que não? Eu acho que leva tempo. Porque, por exemplo, quando a imprensa surge, na história mesmo da humanidade, lá com o Gutenberg imprimindo e tal, vem a impressão, vem os primeiros jornais, você não tinha como saber o que era o jornal confiável e o que era o jornal que só lançava mentira. Como é que isso foi melhorando ao longo do tempo? Como é que a gente foi reduzindo esta quantidade de mentiras impressa mesmo, na imprensa? Com o tempo. Porque conforme o tempo vai passando, eu vou vendo onde eu tenho fontes confiáveis e onde eu não tenho. Aqueles jornais que se tornaram tradicionais e foram ganhando credibilidade com o tempo foram aqueles que sobreviveram na história. E aqueles que não ficaram pelo meio do caminho. Mas você está partindo do princípio que todo mundo é honesto. Não, entendeu? Quando você parte do princípio, fala, não, a sociedade realmente é honesta. A gente só tá aqui com gente honesta. Então, beleza. Todo mundo pode falar o que quiser, porque todos são honestos igual a mim. Mas, o que tem de gente querendo dar o... Eu não tô falando de quem fala, eu tô falando de quem ouve. Porque o sujeito que recebe a notícia, com o tempo, ele amadurece o suficiente para entender onde vem a mentira e onde está a verdade, entendeu? Esse é o grande ponto. O público ainda não teve tempo de se acostumar a essa rapidez de informação, essa rapidez de fluxo de informação. Só que as próximas gerações, que isso, já vão vir... Não, mas por exemplo, ontem a gente tava conversando, veio aqui, ele é vereador lá no Texas. Maurício. E ele tava falando assim, Maurício Galante. Por exemplo, nos Estados Unidos, para você sair candidato a alguma coisa, você passa por muito filtro. É mesmo? Aqui, se você chegar com 2 milhas para um cara que tem um partido pequeno, fala, opa, toma. Tô afim de ser, você tem um partidão? Tá aqui, 2 milhas para você. Eu saio candidato e sou capaz de ganhar uma eleição. Capaz não. Entendeu? Sem ter o menor preparo, sendo meio... Não tem filtro. Não tem filtro aqui. É verdade. Então, os partidos, você sabe como é que é. Partido aqui tem 30 partidos, o cara é dono do... Acabou, Dedê? Sério? Mas tava mal gostoso. Mas tem mais atrações. Pô, Dedê, por que você é assim, tão cruel? O Holiday agora vai ser Doutor Holiday. Doutor Holiday. Mas eu tenho certeza que você vai voltar pra política. Vai. Tirei 8 na prova de anatomia. Isso, traz o boletim pra gente toda semana. Vai trazer. Uma nota boa em anatomia, pra mim, traz muito mais felicidade do que aprovar um projeto ou ganhar uma eleição. Bonito. Mas exame médico. Senão você vai ter que usar jaleco à prova de bala. Mas você sabe que a gente vai obrigar você a vir aqui sempre pra falar de política. E no dia de prova. É isso aí. Fazer exame médico no SAMI. Tá aí o Fernando Holiday, conversou com a gente, ele que participa agora aqui do Pânico, tá sempre aqui com a gente. Obrigado, meu velho. Valeu, nóis. Boa sorte pra você lá.